Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver uma resenha sobre o livro O Livre-Arbítrio, da editora Edipro, que é uma tradução minha com o professor Paulo Faitanin. Aqui eu vou apresentar para vocês uma breve noção básica sobre o problema do livre-arbítrio, né, o que isso principalmente implica. Depois eu vou falar os principais, vou falar cada um dos artigos para vocês terem uma noção, fazer uma breve descrição de cada um dos artigos, pelo menos uma leitura de cada um dos artigos. E depois eu destaquei dois trechos, um do primeiro artigo sobre o livre-arbítrio e o outro sobre a noção do livre-arbítrio com a graça. Então quer dizer que esse livro, além do livre-arbítrio, ele trata algumas questões sobre a graça. Primeiro eu vou colocar a grande questão sobre o livre-arbítrio inclusive na história do cristianismo e do catolicismo, que é a principal questão que eu diria que é uma das grandes questões do catolicismo, que justamente aplica sobre a salvação das almas, né? Então Tomás, ele tenta evitar posições extremistas dos dois lados, ele tenta buscar uma certa posição de conciliação. Repare que a gente não vai ver todas essas posições, uma solução aqui, até porque é uma questão ultra complexa, né, para se trabalhar, a gente não vai desenvolver toda ela aqui, a gente vai ver uma pequena base sobre a noção do livre-arbítrio e uma noção da graça. Então, quais são essas posições extremas que Tomás busca evitar? Uma delas é você colocar uma ênfase absoluta ou excessiva no livre-arbítrio, como se para a salvação dependesse apenas da nossa força, sem precisar da abertura da graça. É uma posição atribuída ao Pelágio, que é o pelagianismo de modo geral, em que para a salvação você não precisaria da graça divina e bastaria a sua própria capacidade, que é uma posição que Tomás rechaça. A outra posição, que a gente pode dizer que ela tem um caráter mais determinista e mais absoluto, que é justamente a posição que para a salvação não precisaria do nosso livre-arbítrio e que bastaria um certo fatalismo, porque não dependeria da nossa vontade a salvação, mas a mera vontade divina sem depender absolutamente nada da nossa parte, né? Então aí é importante a gente justamente buscar, e que Tomás também rechaça essa posição, porque é necessário também o nosso livre-arbítrio. A frase famosa, né, que Santo Agostinho fala, que é aquela que diz que Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Né? E Santo Agostinho é doutor da graça e tal, mas então ele tenta buscar um certo intermediário entre dois extremos que são contrários à sua posição, tanto do ponto de vista de um excessivo apoio no livre-arbítrio, que é a posição pelagiana, né, como se dependesse, se apenas o livre-arbítrio fosse suficiente para a nossa salvação, se nosso próprio agir da nossa capacidade seria suficiente para a nossa salvação, que Tomás rechaça isso, quanto se não houvesse nenhuma necessidade do livre-arbítrio. Então, primeiramente, então vamos colocar aqui os artigos, né, para vocês terem uma noção do que Tomás trata nesse artigo. Então, primeiro ele pergunta se há livre-arbítrio no homem. Segundo, pergunta se o livre-arbítrio está nos animais irracionais. Terceiro, pergunta se há livre-arbítrio em Deus. Quarto, pergunta se o livre-arbítrio é uma potência ou não. Então ele busca essa distinção até metafísica, um detalhe propriamente da noção de como o livre-arbítrio é na nossa alma. Quinto, pergunta se o livre-arbítrio é uma potência ou muitas. Sexto, pergunta se o livre-arbítrio é a vontade ou outra potência distinta da vontade. Então a primeira parte ela está muito mais relacionada a um aspecto metafísico, vamos dizer, sobre a distinção do livre-arbítrio no ser humano, se ele se dá ou não nos animais, e se ele se dá ou não em Deus. Quanto possibilidade ele vai investigar isso. No 7º até o 15, já é uma segunda parte desse livro que ele se dá muito mais sobre a relação do livre-arbítrio com a moral, inclusive a moral do ponto de vista da própria salvação, da própria noção da graça. Então, no 7º, por exemplo, ele já fala assim, pergunta-se se pode existir alguma criatura que tenha o livre-arbítrio naturalmente confirmado no bem. Quer dizer, que a pessoa não possa pecar, né, nesse sentido. 8º, o artigo pergunta se o livre-arbítrio da criatura pode ser confirmado no bem por algum dom da graça. E aí ele já começa a distinção sobre a noção da graça. 9º, pergunta se o livre-arbítrio do homem, no estado da vida presente, pode ser confirmado no bem. 10º, pergunta se o livre-arbítrio de alguma criatura pode ser obstinado no mal ou firmado imutavelmente. Também isso também é importante para se ter muito claro se a pessoa está confirmada ou não no mal, de que maneira isso se dá, se está relacionado à misericórdia, à justiça divina. Então ele trata disso. No 11º artigo, ele pergunta se o livre-arbítrio do homem no estado da vida presente pode estar obstinado no mal, que é um complemento da pergunta do artigo anterior.
12º, pergunta se o livre-arbítrio sem a graça, no estado de pecado mortal, pode evitar o pecado mortal. 13º, se a pessoa sem a graça ela consegue evitar o pecado mortal, ou se é necessária a graça para que ela consiga se manter, né, fora do pecado mortal. 13º, pergunta se alguém, estando na graça, pode evitar o pecado mortal. 14º, pergunta se o livre-arbítrio pode se dirigir ao bem sem a graça. 15º, pergunta se o homem sem a graça pode se preparar para ter a graça. Aqui eu vou considerar uma pequena noção, só para vocês terem uma dição sobre isso. Isso é o primeiro artigo, o final da resposta, para vocês terem uma noção do que é o livre-arbítrio, né? E esse aspecto mais, vamos dizer assim, metafísico, vamos dizer, sobre a noção de livre-arbítrio. Então ele fala assim, no finalzinho da resposta. Mas o homem, pela virtude da razão, julgando sobre as coisas a agir, pode também julgar enquanto conhece a razão do fim, e disso que está para o fim, quer dizer, dos meios para atingir o fim, e a conformidade de um em relação com o outro. Eu quero determinado fim, eu posso julgar qual seria a melhor forma, o melhor meio de tentar atingir aquele determinado fim. E por isso, não é só causa de si mesmo no mover-se, mas também no juízo encontra a elaboração do que é a melhor forma de tentar se dirigir àquele fim. E tem livre-arbítrio, como se dissesse, livre-arbítrio do juízo em relação ao agir e não agir. Então, o livre-arbítrio é justamente essa potência, né, que implica uma certa possibilidade de escolha em agir ou não agir em determinado modo, certa noção que implica também uma avaliação dos melhores meios, né, que aí já está mais relacionado à virtude da prudência, mas justamente o livre-arbítrio é essa capacidade de poder agir de determinado modo ou deixar de agir naquele momento. Eu não sou bem básica, a questão é muito mais rica, eu estou pegando apenas um trecho mínimo. E aqui eu também vou colocar um outro texto que ele fala sobre o seguinte, no artigo 15, ele pergunta, como a gente viu, se o homem sem a graça pode se preparar para ter a graça, né? Ele fala que não é possível, e ele dá duas razões, né? Quer dizer, para que a pessoa tenha a graça justamente é aquilo que é dado de graça por Deus, que nos faz agraciados, né? Que nos faz benquistos por Deus e nos coloca com uma certa participação, obviamente dentro da limitação humana, né, não é uma participação absoluta, vamos dizer assim, como um dom de Deus, como um presente de Deus que nos faz participar da natureza divina, né, uma participação não algo absoluto. E nesse sentido há uma certa intimidade, né, dentro dessa participação. Então eu vou colocar assim, o segundo argumento que ele coloca, que ele diz aqui, da necessidade da graça para que a gente possa, quer dizer, que o homem ele necessita, ele não pode apenas com seu livre-arbítrio se preparar para a graça. Então ele está atacando aqui a posição do pelagianismo, que diz que apenas, ainda que seja indiretamente, vamos dizer assim, indireto ou diretamente, né, em parte, no sentido de que é necessário que haja uma iniciativa divina para que a gente possa se inclinar a Deus. Quer dizer, não existe, como a gente já falou em outros vídeos, um toma lá da cá. Quer dizer, uma pessoa que é muito boa, faz tudo, digamos assim, certinho, né? Faz o beabá moral, vamos dizer assim, do ponto de vista natural, não quer dizer necessariamente que com isso a pessoa vai adquirir a graça, não é isso, né? Na verdade, é sempre uma necessidade de uma iniciativa divina para que dê a graça da pessoa, ainda que o próprio Deus possa acaba ajudando, vamos dizer assim, na própria preparação dessa pessoa, né? A preparação natural para que ele possa depois dar a graça. Então a gente vai ver aqui, um dos argumentos, são dois que ele coloca, pelo menos nessa parte aqui, de por que é necessário uma iniciativa divina da graça para que a gente possa, digamos assim, se inclinar a Deus com a graça, que não baixa o nosso livre-arbítrio para se ter a graça. Ele fala assim, segunda, que é o segundo argumento, porque nenhum movimento da vontade é suficiente para a preparação para a graça. Assim como nenhuma dor é suficiente para a remissão do pecado, mas é necessário que exista de algum determinado modo. De fato, isso não pode mover o homem, pois inclusive o mesmo dom da graça excede ao conhecimento do homem, pois não se pode saber o modo de preparação para a forma, exceto se conhecer a própria forma. Ora, todas as vezes que for fazer qualquer coisa, busca-se certo modo de operação ignorado pelo operante, e que ao operar tem necessidade de um que governe e dirija. Por isso fica claro que o livre-arbítrio não pode se preparar para a graça, exceto se for dirigido divinamente.
Repara que essa noção dessa necessidade de Deus para auxiliar a pessoa a se dirigir, isso se dá também, e ele enfatiza a questão do conhecimento, porque a própria, nesse sentido implica a fé, que é aquilo que a graça causa, né? Porque você não pode se dirigir a algo se você não conhece esse algo ou você não tem uma adesão. Então existe tanto do ponto de vista do conhecimento, como também do ponto de vista da vontade, uma necessidade que Deus, ao dar a graça, e dando a graça, ele cause a fé. E ao causar a fé, você pode, no ponto de vista intelectual, conhecer o fim ao qual você está se dirigindo. E sem essa fé, você não poderia agir de uma maneira sobrenatural, porque você não teria uma adesão ao fim ao qual você está dirigindo. E além disso, é necessário também, que são outras virtudes causadas pela graça, além da fé, ela causa a esperança e a caridade, que você possa esperar aquilo que você, de modo perseverante, né, com uma certa resistência, saber esperar aquilo que você deseja, que é a contemplação última da felicidade, né, da virtude da esperança, e nesse meio do caminho, ao mesmo tempo que se espera, também que se ame, que é justamente outra virtude que a graça causa, que é justamente esse ardor de se inclinar a Deus, que é a virtude da caridade. Então ele está dizendo que para que a gente possa se inclinar a algo que supere a capacidade humana, é necessário justamente que haja uma iniciativa divina para que dentro de uma participação da natureza divina, a gente possa ser, em parte, vamos dizer assim, divinizados para, pela graça que produz a fé, a esperança e a caridade, a gente possa conhecer aquilo que a gente inclina na fé e se inclinar para aquilo que a gente aderiu pela fé, que é pela esperança e pela caridade que estão na vontade. Então é isso, o livro é bem rico, a gente já lembrou alguns outros vídeos que os livros do De Veritate são questões disputadas bem detalhadas, né? E lembrando que a Suma Teológica é uma suma, ainda que ela é gigantesca, ela digamos assim, é um resumo de tudo, digamos assim, do conhecimento teológico do século XIII que Tomás tratou, né? De modo geral, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, a Suma, geralmente ela tem 3 ou 4 artigos, cada artigo, né? Ela tem 3 ou 4 argumentos cada artigo, enquanto no De Veritate você tem muitas vezes 20, 15, até, em alguns casos até quase 30. O De Potência, se não me engano, tem um outro artigo que tem 30 argumentos, né? Então tem os argumentos, contra-argumentos, então é muito mais detalhado, né? Então, se você quiser conhecer o livre-arbítrio, você pode, de fato, ir na Suma, que é uma espécie de um resumo, né, sobre a questão do livre-arbítrio, mas você também se quer se aprofundar ainda mais sobre a noção do livre-arbítrio. E aqui, não apenas sobre a noção do livre-arbítrio, mas também a relação do livre-arbítrio com a graça, quer dizer, primeiro o aspecto mais metafísico sobre o livre-arbítrio, e depois uma distinção moral sobre o livre-arbítrio, né, e como é que implica certa noção da salvação, obstinação ou não no bem ou no mal, e a relação com Deus. Esse livro aqui ele faz essas distinções mais detalhadas. Então é isso, vocês estão gostando do canal, curta os vídeos, propaga os vídeos, né? Eu gostaria também de agradecer, né, que a gente conseguiu há pouco tempo 1000 inscritos, né? Então agradeço a vocês que estão, pelo menos, estão mostrando, estão gostando do canal, estão aprovando, estão compartilhando os vídeos, né? Eu fico bem grato assim, pela iniciativa que vocês estão fazendo, né? Estão ajudando, né, a crescer o canal, compartilhando, curtindo. Peço também, se você não for inscrito no canal, se estiver gostando dos vídeos, né, se tiver interesse, que se inscreva no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. E obrigado pela ajuda assim, de vocês terem para a gente chegar aos 1000 inscritos. Né? Obrigado pela abertura de vocês e até o próximo vídeo. Até mais.